Muito bem-vindo, pessoal. Vamos começar aí essas nossas duas aulas de introdução aqui sobre o mundo das opções. O porquê que a gente tem esse capricho aí de ter duas aulas de balizador, podemos chamar assim, das opções, quando já tem lá todo o conteúdo que vocês precisam online justamente para a gente organizar as expectativas e a gente mostrar como a gente trabalha nas opções. Então, basicamente, este é o nosso ponto. Eu vou aqui compartilhar a minha tela e aí eu vou começar a falar já com a tela compartilhada, porque tem pessoas que não puderam participar e vão estar vendo esta gravação futuramente. Assim fica um pouquinho melhor de eles poderem acompanhar desde já a introdução. Então, sejam bem-vindos. Basicamente, eu vou ter aqui de 2 a 3 horas no dia de hoje para falar e apresentar para vocês o mundo das opções, ok? Então, basicamente, ah, por que que é importante a gente saber das lógicas das opções? Por que que é importante a gente ter uma aula que vai mostrar o funcionamento antes de mostrar a parte prática? Se você parar para comparar o canal de aula com qualquer outro tipo de empresa de educação ou research, basicamente, eles vão direto ao assunto, mas esta aula ela é tão importante e até mais importante do que a parte prática, pois a parte prática ela é simples de aprender, no dia a dia vocês conseguem aprender. Só que se você não tiver a lógica de como é o funcionamento disso, não vai adiantar nada você ser um profissional de opções. O que que é a lógica, Gustavo? Vamos dizer que você vai montar uma sorveteria. Você precisa entender que você está montando um negócio que vai vender bem no verão e não vai vender bem no inverno, e o lucro do verão vai ter que ser tão bom para cobrir as despesas do inverno. Essa é a lógica de uma sorveteria. Se você vai montar uma empresa uma loja de roupa, você vai comprar a coleção daqui 2, 3 meses baseado na tendência que o mercado já está mostrando. Qual é a lógica? A lógica não é você comprar coisas aleatórias, e sim as cores e a forma de se vestir que a moda está impondo para daqui 2, 3 meses. Se você não entender essa lógica, você vai estar totalmente por fora no seu negócio. Todo negócio, 100% existe uma lógica. E por que que eu chamo de negócio? Porque quando nós estamos aqui nas opções, a gente passa a ser um empresário, ou seja, a gente vai nós vamos construir uma segunda profissão. Esta segunda profissão vai trazer para a gente uma possibilidade de amanhã ela se tornar a renda principal e aí você começa a fazer uma migração ou não do seu tempo. Isso foi o que aconteceu comigo e isso é o que aconteceu já com dezenas, se não centenas de pessoas que já se passaram aqui pelo canal de alta e entenderam dessa forma. Eu não preciso de muito para começar. Eu tenho uma profissão, um emprego assim, ou uma empresa assado, ou uma outra forma de trabalho desse jeito. Mas eu vou colocando um pouquinho e aprendendo a fazer essa máquina girar para mim. Eu vou trabalhando e aprendendo a fazer uma renda paralela para mim. E isso, com o passar do tempo, matemática mais tempo, vai se acumulando, vai gerando uma renda proporcional à minha dedicação e isso vai aumentando e aí eu com o tempo vou vivendo do mercado. Mas para isso a gente precisa entender de lógica, ok? E é para isso que serve este nosso encontro no dia de hoje. Basicamente, pessoal, o que que vocês precisam entender antes de eu entrar aqui? Eu gostaria muito que vocês tomassem nota do máximo de informação possível, porque essas informações são valiosas. E o que vai fazer a diferença de vocês terem bem-sucedidos ou não é o empenho e a prática aplicada
por cada um de vocês. A gente vê que mais de 40% do nosso grupo evoluindo, crescendo financeiramente, tendo uma vida melhor, mas uma parte, metade do grupo não aplicando as coisas e não dando em nada e perdendo tempo e dinheiro. A gente não fica feliz com isso, a gente fica feliz com aqueles que prosperam. Por quê? Porque o canal de alta nasceu com um propósito de ensinar de fato as pessoas a serem independentes. Então vocês não vão ver no canal de alta a gente aqui falando mansinho para fazer amizade. A gente sabe, tem o compromisso, a responsabilidade pelas suas economias. Quando eu comecei no mercado, por incrível que pareça, eu recomecei com R$ 300 por mês e eu perdi aqueles R$ 300. Depois eu esperei mais um mês, coloquei mais 300, perdi de novo. Ou seja, tudo que eu conquistei nesses últimos 16 anos, podemos dizer que partiu de R$ 300. Então, basicamente, a gente precisa valorizar este nosso dinheirinho, por menor que ele seja, pois ele é sim capaz de se multiplicar e dar uma vida maravilhosa para nós. Então, a gente tem um respeito muito grande pela economia dos nossos alunos, porque eu sempre me coloco como o principal aluno aqui da nossa empresa. Como assim, Gustavo? Eu, no meu início, no meu trabalho como um todo, para mim juntar os primeiros reais para chegar no mercado, foi muito doloroso, foi muito difícil, foi muito desgastante, foi a base aí de um estresse tremendo. Então, aquele dinheiro no final do mês que sobrou, eu preciso dar valor para ele a ponto de eu ter uma multiplicação. Então, basicamente, eu tenho esta. Forma aí de um foco maior e um respeito maior pelas economias dos nossos alunos. Por isso, este é o início de uma jornada. Nós estamos começando no dia de hoje e passaremos um ano juntos. Eu estou aqui inicialmente substituindo a Tamires, porque ela está de licença maternidade, mas em breve ela será à frente aqui das opções com vocês. Mas basicamente a gente vai estar neste próximo um ano construindo empresários de sucesso no mercado de ações. Lembre-se, empresários e não funcionários. Isso é uma coisa muito expressiva, a gente já vai falar com mais detalhes, mas eu quero que vocês tomem nota disso. Funcionário recebe o seu salário pelo seu tempo dedicado a uma empresa, a um comércio, a alguma indústria, seja lá qual for. O mercado não remunera ninguém pelo tempo dele. O mercado não dá um centavo de remuneração pelo fato de você estar com o seu tempo dedicado a ele. Jamais. Ele remunera as pessoas que fazem operações conscientes, assertivas e que tenham cautela. E isso pode ser uma única operação no mês e o resto do mês vocês não terem mais nada o que fazer, mas aquela operação é suficiente para multiplicar as suas economias mês após mês. Ou seja, nós somos um empresário, o nosso retorno nas ações vai se originar de onde? Vai se originar do empenho que eu estiver, da inteligência, da paciência, da melhor compra que eu puder fazer naquela ocasião. E quando não tem nada de agradável, nós vamos ficar relax, porque o mercado ele dá sim uma enorme qualidade de vida que nenhum outro tipo de profissão dá, nem influencer de rede social tem aí a facilidade de ganho financeiro como do mercado, mas ele exige, obviamente, uma dedicação de assertividade. E não quer dizer grandes números operacionais. Um funcionário, quando chega no mercado, ele quer comprar e vender, quer comprar e vender, porque na cabeça dele ele está entregando o seu tempo em troca de alguma coisa. Não é assim que funciona. No mercado, a gente está sereno, esperando a melhor oportunidade, a gente vai comprar e vai vender e vai ter um ganho financeiro e vamos estar uma vida mais em paz.
este é o foco. O que seriam a lógica das opções a partir deste momento? Basicamente, a gente vai dizer, né, como tudo que vocês veem por aí, que as opções elas são um contrato de derivativo de uma ação. Puxa, deu um baita nó. Beleza, vamos com calma, porque na aula de hoje é a lógica, é a conscientização. Na aula de amanhã é a parte prática, é como a gente escolhe a ação, como compra, como é que lucra, como é que se protege. Mas se a gente não entender o que é e por que nasceu e como funciona as opções, basicamente, na hora que a gente chegar na prática, por mais que no próximo ano eu vou te falar, compra essa, já atingiu 30%, já atingiu 100%, mesmo se eu te passar mastigado, que é o que nós vamos passar nos próximos 12 meses para vocês, vocês não terão sucesso porque a lógica precisa estar bem enraizada na cabeça. Por isso, estes primeiros 12 meses é o processo de vocês entrarem em uma nova profissão, como empresários, não como funcionários, como empresários no mercado de ações, beleza? Então, basicamente, o que é uma ação? Coloquei aqui a foto da Petrobras. Então, a Petrobras é uma empresa hoje conhecida por todos, mas nunca foi assim. Basicamente, ela começou um dia e, para ela poder ter o tamanho que a Petrobras teve hoje, o que ela fez? Ela fracionou em milhões e milhões de pedacinhos, também chamados de ações, e foi no mercado vender. Ei, galera, eu sou uma petroleira e eu vou extrair petróleo lá do fundo do mar, eu vou refinar aqui em Ribeirão Pires e depois eu vou distribuir para todo São Paulo, ou para todo o Brasil, ou para toda a região. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Porém, eu vou lançar 1 milhão de ações e eu vou vender a R$ 100 cada ações. Vocês querem comprar? Aí, obviamente, as pessoas vão se interessar por comprar isso. Isso se chama-se IPO, né, que é a oferta primária de ações. E aí a empresa se capitaliza. Ela pega o dinheiro de todo mundo que acreditou que ela vai ser uma empresa grande amanhã e comprou determinados números de ações vezes aquele valor determinado e ela se capitalizou. Aí ela tem dinheiro para montar suas plataformas, para montar a sua distribuição para comprar os seus funcionários, para contratar os seus funcionários e aí fazer a coisa acontecer. Isso, basicamente, é uma ação. Então, vamos supor aí que a empresa lançou 1 milhão de ações, fatiou em pedacinhos e vendeu cada uma delas por 20, isso se chama IPO. Neste momento, ela arrecadou 20 milhões de reais para poder fazer o que ela bem entender. Óbvio, é um número pequeno, também não é só 1 milhão de ações, são bilhões de ações. Então tem aí um número bem gigantesco, sim, sobre isso. O que a gente precisa entender? É a empresa, quando lançar essas ações e dividir o seu capital, as suas ações e jogar no mercado em um dia chamado IPO, este é o único momento em que a empresa vai ganhar o nosso dinheiro. Por quê? Porque eu comprei esse pedacinho e eu não vou vender de novo para ela em nenhum momento. Eu vou vender para outras pessoas que acreditam que a Petrobras vai subir em um determinado tempo. Ou seja, a Petrobras fez uma divisão da sua empresa para milhões de pedacinhos
vendeu isso para nós. Vamos dizer que eu comprei 100, o Joãozinho comprou 1.000, o Pedrinho comprou 500 e o outro comprou só 20. Ok, todo mundo comprou aquilo que coube no bolso. Porém, o que que eu faço com essas ações? Bom, se o preço dessas ações se valorizar, eu vou vender no momento em que eu quiser. Então, basicamente, os investidores que acreditam no potencial de crescimento da empresa compram essas ações com objetivos de rentabilizar as suas economias. Pessoal, este é um grande diferencial que nós temos em comparação a todos os nossos concorrentes. Eles vendem como você vai ter uma máquina de fazer dinheiro novo e tal, e tal, e tal, e tal. Não, a gente vende que você tem o seu capital inicial, a sua economia, aquilo que você suadamente guardou no final do mês, conseguiu acumular, seja 1.000, 2.000, 5.000, 300.000, não sei, e a partir daquilo a gente vai trabalhar para ele se expandir cada vez mais e te dar uma vida cada vez melhor. A gente trata o seu investimento pela base, a gente trata o seu investimento pela, pela, pela raiz e não apenas vendendo os frutos simples assim. Então, a base sólida, a base bem estruturada, a base protegida vai dar frutos maravilhosos. Então, a gente tem aqui a visão de que você vai rentabilizar as suas economias. Você já guardou alguma coisinha e em cima dessa coisinha a gente vai proteger e vai ganhar mais dinheiro com estes seus primeiros reais, ok? Então, a gente, neste momento, somos detentores de X ações, eu de 100, o Pedrinho de 1.000, o outro de 500, e vamos dizer que eu paguei 20 reais e agora está 40, 50, eu falo, olha, tive um bom lucro, eu quero vender. Eu vou vender para quem? Eu vou vender para uma outra pessoa igualzinho a mim, que está no mercado querendo comprar ações dessa empresa. Então, em determinados momentos, estes investidores comercializam essas ações entre si e com isso faz com que o preço das ações subam ou caiam, conforme o interesse de outros investidores nessa ação. O que acontece aqui? Nasce o mercado de ações. Ou seja, a empresa ela já lançou as suas ações, a gente já conseguiu comprar essas ações e ela não tem mais nada a ver com essas ações. Se ela performar bem, nós, eu, Joãozinho, Pedrinho, Ju, estamos aqui negociando uma parte dessa empresa que vai se valorizar se ela for uma boa empresa e vai se desvalorizar se ela for uma má empresa. Então, basicamente, nasce o que nós chamamos de mercado de ações, que é eu, pessoa física, vendendo para outras pessoas, e esse ciclo faz com que nós conhecemos da tal da Bolsa de Valores e de mercado de ações. Isso é de extrema importância vocês entenderem, principalmente porque quando a gente entende que o que está acontecendo diariamente é entre pessoas para pessoas, eu e outros investidores que é muito igual a mim, a gente tem uma troca independente mais da empresa. Ou seja, a empresa não vai me pagar mais nada, não vai receber mais nada de mim, ela já lançou as suas ações e a gente vai, nós, milhões de pessoas que compramos aquelas ações, vamos negociar entre si, ok? Então, basicamente, isso faz com que momentos de alta aconteçam, investidores começam a ficar animados com essa empresa por algum motivo e ela começa a se valorizar. E
Eu, detentor de uma ação, vou esperar o momento desta valorização para eu lucrar o meu dinheiro, fazer o meu dinheiro se multiplicar. Porém, vai ter momentos que ela vai se desvalorizar, vai ter momentos que ela vai se desvalorizar e está se desvalorizando. Nestes momentos, não faz sentido a gente segurar uma ação. Por quê? Porque nós só vamos perder o nosso tempo de vida e não ver o nosso futuro financeiro ficando cada vez melhor. Nós vamos aproveitar quando a ação está subindo, lucrar com isso, colocar este lucro no bolso e partir para a próxima operação. Isso é a descrição de um mercado. É esperar momentos certos para comprar e vender ações. Então, basicamente, a gente vai utilizar desta parte psicológica dos investidores que a empresa já lançou suas ações e o interesse desses milhões de investidores está fazendo este preço subir. E se eu tiver as minhas ações em carteira, eu estou ganhando dinheiro. Mas se eu não souber vender elas no momento certo, do mesmo jeito que eu ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro e aí não serve para nada. Afinal de contas, a gente está no mercado para multiplicar as nossas economias. Esta é a nossa visão. Então, nós vamos esperar momentos certos. Aqui eu costumo dizer, basicamente, opções simplificadas, por quê? Porque a forma que a gente tem de ganhar dinheiro com a alta da ação ou mesmo com a queda da ação ela é simples. Uma grande questão é que ela não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe um único fator que complica demais essa nossa profissão. Qual é este fator? Chama-se ansiedade. Ou seja, todos os pessoas que passaram no mercado, perderam tempo e dinheiro, elas não perderam para o mercado, elas perderam para a sua ansiedade. Por quê? Porque momentos de queda, muitas pessoas saem comprando achando que está barato, sem ter um estudo de tendência pronto. Caiu em 2, 3 dias, caiu. Vou aproveitar para comprar, mas pode estar só no início de uma queda e de repente essa ação cair mais 20, 30%. A ação está subindo, a pessoa está ali ganhando dinheiro, de repente a ação começa a cair e ela se apegou a um determinado valor que um dia a ação chegou, não realizou e começou a perder dinheiro. Que é isso? Chama-se ansiedade. A ansiedade de produzir, a ansiedade de querer vender sempre mais caro, a ansiedade de não estar satisfeito com o resultado na mão e sempre querer um resultado que ela ainda não alcançou e aí ela acaba perdendo dinheiro. Então, basicamente, as opções simplificadas, a gente vai ganhar dinheiro na alta, mas a gente vai ter que ter paciência para esperar esses momentos acontecerem e comprar em pontos oportunos. Caramba, Gustavo, como é que faz isso? Aí nós vamos aprender nesses próximos um ano. Toda a explicação de tendência, de como comprar, de como vender, de como colocar a ordem na plataforma está nas aulas online, pessoal. Então é só assistir às aulas online. Tem dúvidas? Traz para nós. Vou perguntar antes de assistir. Basicamente, a gente não vai conseguir te ajudar muito. É uma profissão. Você está iniciando como um profissional. Então, você precisa se dedicar para aprender, para receber ali as ordens bonitinhas. Então, basicamente, a gente tem que esperar o momento certo
para comprar e vender as ações. É simples, mas não é fácil, porque a gente não consegue controlar as nossas ansiedades direito. Mas você vai ver que é possível aprender isso com o tempo. Então, basicamente, investir é dar valor para as nossas economias e multiplicá-las para que tenhamos um futuro mais leve e tranquilo, ok? Esse é o ponto. Não é uma loucura em qual juntei dois contos aqui, vou sair comprando porque daqui um ano eu vou ter 1 milhão. Isso é tigrinho, isso é aposta, isso é, coisas irracionais. Isso muitas pessoas utilizam para vender cursos, mas vocês viram que o nosso apelo de venda é muito singelo e tem poucas pessoas aqui porque a gente quer tratar os poucos com o máximo de atenção e pessoas entenderem que o nosso propósito é que você aprenda, antes de mais nada, a dar valor pela economia que você teve e juntos aprender a multiplicá-las. A parte mais prazerosa que nós temos na empresa é quando vence um ano ou às vezes dois, porque as pessoas renovam, ao ponto de chegar e falar: Gustavo, não vou renovar porque eu aprendi a trabalhar no mercado sozinho. Obrigado, mas eu não preciso mais que vocês me orientam. Esse é o dia que a gente fica mais feliz aqui. E por quê? Porque nos dá liberdade. Se amanhã eu quiser me aposentar, não tenho rabo preso com ninguém. E sim, eu formei profissionais e não aqueles bebês que vêm atrás de mamadeira todos os dias. Então, o verdadeiro instrutor, o verdadeiro mentor forma profissionais e não fica alimentando crianças. Isso a gente vai pegar pesado por aqui. Mais uma vez, pessoal, pode ser que as minhas falas sejam um pouco rudes, mas é proposital. Por quê? Porque é para o bem das suas finanças e não para você se sentir felizinho e virar um amiguinho. Não, é para você sair com lucro no bolso. Vai ter momentos que vai doer, vai ter momentos que vai achar ruim, vai ter momentos, mas é assim que se aprende da forma melhor. Então, investir é dar valor às nossas economias e multiplicá-las para que nós tenhamos um futuro mais leve e tranquilo. Beleza? Ótimo. Dentro desta linha, já te falei o que que é uma ação e ela tá lá, os milhões de pedacinhos. Para que que eu quero comprar aquela ação? Porque eu gosto de colecionar ação? Não, porque eu quero ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. Eu quero viajar com a minha família, eu quero ter tempo de levar meu filho na escola, eu quero ter uma aposentadoria digna, eu quero ter uma casa na praia, eu quero, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram. É assim que a gente vai tratar aqui a nossa visão, beleza? Então, quando a gente inicia um investimento, é natural que a gente coloque um prazo. Cara, vou começar a investir agora, porque daqui 10 anos eu vou estar com 1 milhão de reais e esse 1 milhão de reais vai ter uma vida melhor. É natural. Quem não pensa no quanto vai, né, o porquê que está investindo, não investe, ou simplesmente está à deriva. Então, eu estou aqui fazendo meu investimento para daqui 10 anos eu ter uma vida melhor, ou eu ter uma casa na praia, ou eu me aposentar, ou eu morar em outro país. Existem objetivos. Só que quando a gente não respeita a nossa, as nossas economias, a gente vai tomar decisões por impulso, sem estar preparado. E o que que vai acontecer quando isso tornar-se, né, parte do nosso dia a dia? Os nossos objetivos de 10 anos, muitas vezes, durou 20 anos, ou pior, muitas vezes nem chegaram no objetivo porque nós desistimos.
E isso por quê? Por uma falta de orientação, por uma falta de entender a lógica de como funciona. Quando você tem foco no negócio, quando você enxerga que daqui tanto tempo, vezes tantos por cento ao ano, eu vou estar com X, mas se eu comprar uma opção esse mês, se eu fizer duas operações naquele, se eu valorizar esses 50% que me deu aqui, se eu valorizar aqueles 80% que me deu ali, é certeza que a gente vai chegar no nosso objetivo com menos tempo. Por quê? Tomadas de decisões assertivas. É isso que vai fazer a gente ter o nosso objetivo de 10 anos sendo cumprido em 7. Você vai abandonar com 7? Não, você vai continuar a sua jornada, porque com 10 anos você vai ter talvez o dobro do que você imaginaria que tinha, porque você tomou decisões assertivas deixando de lado a nossa ansiedade, a sua ansiedade. Basicamente, meus amigos, é assim que vai funcionar a vida para investidores. Profissionais, investidores profissionais fazem desta dedicação, desse profissionalismo na seleção de ativos, fazem disso uma economia de tempo nos seus projetos de vida. É isso que a gente faz por aqui. Mas, antes de mais nada, a gente tem que entender que nós somos um empresário e estamos começando a nossa vida, beleza? Muito bom. Antes de a gente dar o passo, a gente já vai chegar nas opções, pessoal. Eu só estou aqui nesta primeira aula passando para vocês a lógica, porque a parte prática é muito simples. Em meia hora eu passo para vocês. Mas se vocês não entenderem a parte da lógica, você não vai ter sucesso. Você vai ser a pessoa que vai saber montar o sorvete, vender e ganhar o dinheiro, mas não vai saber da lógica por trás que é ter uma sorveteria. É exatamente este é o ponto deste nosso primeiro encontro. Então, basicamente, o que que a gente precisa ter? Referência de rentabilidade. Bom, eu consegui juntar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. Esta é a minha suada economia. O que que eu posso fazer com isso? Referência, pessoal. Bom, se eu colocar numa renda fixa, eu vou conseguir 12% ao ano. É bom. Se eu comprar uma casa e colocar um inquilino para morar nessa casa, eu vou receber 0,6% ao mês ou algo em torno de 7% ao ano. Bom, comparado com a renda fixa, é mais baixo. Ou se eu quiser resolver investir em franquias, tem muita gente que utiliza franquias como investimento. Eu vou colocar lá 200, R$ 300.000 e eu só vou ter o retorno daqui 24 ou 36 meses, para daí em diante eu começar a ter um lucro financeiro. Eita, ficou difícil esse negócio, porque aqui eu ganho 12% sem fazer nada. Aqui eu já vou ganhar 7%, mas eu vou ter que lidar com o inquilino. Aqui eu só vou ganhar depois de 3 anos e se eu trabalhar bem, porque se eu não trabalhar também eu não vou ganhar. Precisa ter isto de referência. Óbvio que a gente sempre utiliza a renda fixa como referência, porque a renda fixa no Brasil é, sim, muito vantajosa. 12% de renda ao ano é muito bom. Isso aplicado em 20 anos, vocês vão ver que tem um poder de multiplicação bastante grande. Então, basicamente, pessoal, a gente precisa obrigatoriamente ter esta referência, ok? Então, ótimo. Então, eu sei que se eu já sou uma pessoa abençoada,
eu tenho muito para mim essa questão da bênção divina que é as finanças na nossa vida, porque a gente precisa de dinheiro para vivermos nessa terra. E se eu conseguir trabalhar ou prestar um serviço ou montar um comércio a ponto de que este negócio me sobre o dinheiro no final do mês, eu sou um abençoado. Então eu tenho a obrigação de cuidar desta sobra financeira, porque ela vai cuidar de mim no futuro. Hoje, a nossa expectativa de vida é 90 anos. Só que com 70, a nossa energia física já acabou. Então, se eu não cuidar dessa sobra financeira, quem é que vai me sustentar nos últimos 20 anos de vida? Então, basicamente, este é o nível de seriedade que a gente tem aqui no canal quando a gente fala de investir. Vai ter meses que pode ser que não tenha nenhuma operação, mas a gente não está dando operação, por quê? Porque a gente tem o compromisso de você proteger o seu dinheiro para depois você lucrar em cima. E naquele determinado mês, o risco estava tão grande que não valeria a pena você correr o risco, colocar as suas economias em risco. Então, basicamente, isso é uma questão de referência. Bom, eu não vou correr o risco de perder, porque aqui na renda fixa eu tenho 12% limpinho sem eu precisar sair do sofá. Então, se eu estou aprendendo a ganhar mais dinheiro, eu obviamente vou querer um retorno maior do que eu ficar sentado no sofá ganhando 12% no ano, beleza? E quando chega nas ações, sempre tem aquela sensação, ok, a renda fixa paga 12, o aluguel paga 7, a franquia só depois de 3 anos eu vou começar a ver o meu dinheiro de volta, e nas ações, quanto eu almejo ganhar? Ah, eu quero ganhar o máximo possível. Não, aí é tigrinho, aí não é ações. Por que que eu quero falar isso para vocês e eu vou reforçar isso muitas e muitas vezes? Porque aqui a gente tem uma curva de capital. O que é esta curva de capital? É mostrar para vocês o quanto 10 mil reais vai estar valendo daqui 20 anos. Se eu colocar na renda fixa e dormir no sofá, os meus 10 mil reais vai estar valendo 108 mil reais daqui 20 anos. Ruim não é, mas se eu aprender com as opções conseguir 2% no mês, 2% no mês, 2% nós estamos falando de uma pessoa que tem 10 mil reais e ela consegue 200 reais de lucro no mês, em cima de 10 mil. Então é pouco. Mas se eu conseguir estes 2% ao mês, em 20 anos eu vou ter 1.158.000. Olha, eu acho que já vale a pena a gente começar a estudar, porque com 1.158.000 já dá para eu ter uma vida um pouquinho mais organizada. Pelo menos eu já vou poder ser chamado de milionário. Ou seja, acho que vale a pena dar uma estudada nestas tal de opções para a gente viver aqui de uma maneira mais tranquila. Mas eu vou aqui me dedicar ainda mais e conseguir 3% ao mês. Sabe o que é 3%, pessoal? De 10 mil reais é eu conseguir ganhar 300 reais de lucro. 300 reais de lucro, ok? Sabe para quanto vai os meus 10 mil reais em 20 anos? Para 12 milhões. Como assim, Gustavo? Isso chama-se juros compostos. Então é 10 mil e 10 mil, depois 10.300, depois 10.600, depois 10.904 e aí a coisa vai se multiplicando, ok? 3% de 10 mil, depois de 10.300, depois de 10.600, depois de 10.900 e a coisa vai se multiplicando. Isso chama juros compostos. Por que que eu trago
esta rentabilidade mostrando um percentual tão baixo? Para vocês entenderem e já começar a trabalhar a sua ansiedade de não valorizar 30, 40, 50% de ganho em uma operação. As pessoas fracassam por não dar valor ao que tem. Eu trouxe aqui, então, ok. Então, neste momento aqui, a gente vai conseguir como? 1, 2 e 3%. A gente vai conseguir identificar momentos de alta e momentos de baixa e entrar nos momentos certos. Desta maneira, a gente está sendo um investidor profissional, dando valor aos pequenos ganhos, protegendo e não arriscando as minhas economias, afinal de contas, só eu sei o quanto foi duro eu ajuntar, e olha o poder de enriquecimento na hora que eu boto isto em prática. Então, se tiver meses aonde o papel não tem oportunidade, eu vou estar tranquilo, porque eu sei que no outro mês pode ter uma excelente grande oportunidade, muito acima de 3%. E o mercado de ações, eu costumo dizer aqui, é uma profissão de paciência e cálculo de risco-retorno. Você precisa esperar o momento certo para comprar os ativos. E isto representa menos de 10% do tempo todo em que o mercado está aberto. Pessoal, eu posso ficar olhando o gráfico o dia inteiro. Eu posso. O que eu não posso é sair comprando toda hora qualquer coisa. Vocês vão ver que a gente tem uma média de 3 a 5 operações no mês. Isso quer dizer que a gente trabalha um dia e folga dois. Então, a gente não tem uma pressão em comprar e vender. Por quê? Porque está muito nítido para mim que eu não preciso de grandes ganhos para que, com o passar dos anos, eu tenha uma vida boa. Eu não preciso, o mercado me dá essa condição de ter uma vida boa, valorizando os pequenos ganhos. Então, para isso, eu vou ficar menos de 10% do tempo do mercado aberto. Ele abre às 10 da manhã e fecha às 5 da tarde. Nem 10% deste tempo eu vou precisar estar na frente do computador. Com a nossa mentoria, nenhuma vez você vai precisar, porque a gente vai te avisar sobre as operações. E isso é sempre na última meia hora do mercado, das 4:30 às 5. Então você vai assistir essa live todos os dias e vai saber se amanhã tem alguma coisa para fazer ou se você vai curtir a sua vida. Hoje, por exemplo, não teve nada para fazer. Amanhã não temos o que fazer, porque o mercado hoje não deu nenhuma oportunidade para nós. Amanhã eu vou te mostrar como funcionam as oportunidades, como comprar, como vender. Mas antes nós precisamos alinhar as expectativas na visão que nós temos em cima das opções, beleza? Então vocês vão ver que nós somos basicamente uns vagabundos no mercado, porque a gente olha, olha, olha e não faz nada mais de 90% das vezes. Só que aquele pouco momento que a gente vai botar em prática, a gente vai ganhar dinheiro. Basicamente é assim, ok? Então, e as opções, Gustavo? Legal. Cada um aí tem, cada ação, você me falou que cada ação aqui tem os seus pedacinhos, a ação multiplicou aqui dividiu aqui em milhões de coisas, mas cara, eu não tô nem um pouco preocupado com as ações. Eu vim aqui para um curso de opções. Então, basicamente, pessoal, o que que acontece aqui? Nós vamos entender o que são essas tal de opções em cima das ações. Lembra no primeiro quadro, na primeira slide de hoje?
Opções é um contrato de derivativo de uma ação. Então vocês já entenderam que é uma ação. É uma empresa que fatiou milhões de pedacinhos, vendeu no mercado para juntar dinheiro para poder trabalhar. Nós que compramos essas ações negociamos entre milhares de pessoas e buscamos ganhar dinheiro com isso. Maravilha! Então vamos dizer aqui que cada pedacinho tem um valor Petrobras de R$ 38. Basicamente, você não tem dinheiro para comprar essas ações agora. Como assim, Gustavo? Legal, Petrobras hoje está R$ 38. Se você quiser comprar 1.000 ações da Petrobras, você vai precisar de R$ 38.000. Só que eu tô sabendo ou acreditando que essas ações amanhã vai estar valendo R$ 40, R$ 45. E se eu não comprar ela hoje, amanhã já vai estar muito caro e eu perdi uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Só que eu não tenho dinheiro agora, não tenho R$ 38.000 para comprar. Meu Deus do céu, que terrível, eu queria ter, mas eu não tenho. Normal, faz parte da vida. Para isso, você tem aí as ações que valem 38, você não tem dinheiro para comprar, mas você acredita que elas vão subir. Para isso, vamos dizer que de 38 para 45 é feito um contrato de compra dessas ações. Como assim, Gustavo? Hoje a Petrobras está 38. Eu fiz a minha análise e ela vai para 45 mês que vem. Só que eu não tenho dinheiro. Mas eu posso dar um sinal para eu comprar essas ações a 38 daqui 2 meses, mesmo ela estando a 45? Pode. Então, as opções nós não compramos e vendemos ações basicamente. Não. Nós compramos e vendemos contratos que nos dão direito a ter uma ação. É complexo, eu sei, mas eu já vou desmiuçar um pouquinho mais isso daqui. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem aqui de opções, ele é um contrato que este contrato vai se valorizar ou se desvalorizar conforme o preço dessa ação subir ou cair. Aqui eu entro com essa explicação do carro que eu tanto amo e eu acho que é fácil de entender. Basicamente, quando a gente olha para as opções, a gente olha para um carro na concessionária, que ele custa R$ 30.000, só que ele vai ser entregue para mim, porque a concessionária vai ter que fabricar este carro, só daqui 2 meses. E eu vou aproveitar isso para juntar o dinheiro para comprar. Só que antes, o vendedor da concessionária vai chegar para mim e falar: olha, você pode dar um sinal? Aí eu certeza que eu seguro este carro para você daqui 2 meses. Vai falar: sinal? Sinal de quanto? Ah, vamos assinar um contrato. Você me dá um sinal de R$ 100 e daqui 2 meses você me paga lá os 30.000 e você fica com o carro. É a forma de eu garantir que eu vou comprar este carro daqui 2 meses. Porém, porém não, desculpa. Vamos trocar o carro pela Petrobras. O preço da Petrobras está R$ 38, mas eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu posso assinar um contrato e dar um sinal de 60 centavos. E eu tenho até daqui 2 meses para comprar a minha ação.
Eu só mudei o carro pela ação, mais nada. E este contrato de 60 centavos, que me dá o direito de comprar essa ação daqui 2 meses, independente, ela pode ir para R$ 200. Eu tenho um contrato que eu posso comprar ela a R$ 38, porque eu dei um sinal para garantir isso. Porém, o mercado de opções, a gente negocia o nosso contrato. Ou seja, eu comprei aqui a 60 centavos o direito de comprar a Petrobras a R$ 38. Se ela for para 40, R$ 42, eu posso vender este meu direito para quem interessar. Mas eu peço um dinheiro a mais por isso e eu ganho lucro, sem precisar colocar o dinheiro todo da ação. Então, basicamente, aqui no carro, vamos dizer que o preço deste carro é R$ 30.000 e ele subiu para R$ 33.000. Vamos dizer que entre o dia que eu assinei o meu contrato de compra, este carro saiu na, na página de um artista que lhe comprou o carro também. E todo mundo quis comprar este carro agora. Então, o preço dele na concessionária já aumentou para 33 mil. Tem. É só alguém ir lá e comprar ele por 33 mil. Ou alguém chegar para você e falar: Ei, você tem a possibilidade de comprar esse carro por 30? Tenho, eu tenho um contrato que me dá esse direito. E quanto você pagou no seu contrato? Ah, eu paguei R$ 100. Você não quer me vender esse seu contrato por R$ 300? Aí você nem precisa comprar o carro. Você ganha um lucro em cima do contrato e eu compro da loja por R$ 30. Então eu negociei o meu contrato, o meu direito de ter este carro. Isso é uma opção. Trocando a Petrobras, o carro pela Petrobras. Então a gente tem aqui um preço de R$ 38. Nós compramos esta opção por 60 centavos, porém, esta ação não está mais 38. De fato, ela subiu. E o meu contrato, que eu paguei apenas 60 centavos, tem outras pessoas querendo comprar de mim pagando R$ 1. Sabe o que isso significa? Que uma ação que subiu 5%, o valor do meu contrato subiu 66%, ou 100%, ou 80%. Isso varia. Eu não preciso comprar a Petrobras, porque o contrato que eu tenho está rendendo mais do que se eu tivesse a ação. Então, em cima do dinheiro que eu comprei dos contratos, eu estou ganhando 66%, ou seja, de 60 centavos ele foi para R$ 1. Enquanto a ação, se eu tivesse comprado a 38, eu estaria ganhando apenas 5%. É isso que eu já mostrei algumas posts de marketing, que é uma Ferrari, onde a gente pode desfrutar da Ferrari, em vez de pagar 5 milhões, pagando 100 mil. Eu posso lucrar com a alta da Petrobras. Em vez de eu comprar R$ 38.000 de Petrobras, eu comprei R$ 600 de opções da Petrobras, que muito provavelmente eu vou ganhar mais dinheiro do que comprando as ações em si. E amanhã a gente vai fazer essas contas, vou mostrar aqui todas as nossas últimas operações, o quanto eu comprei,
o quanto rendeu, o quanto precisaria ter comprado de ações para ter o mesmo lucro das opções. É surreal, galera. Por que é surreal? Basicamente porque a gente tem a possibilidade de comprar, lucrar com a alta da ação, pagando uma fração, um contrato aqui, certo? Vejam isso, pessoal. De 60 centavos foi para R$ 1. Em cima do meu valor investido, foi 66% de lucro. Agora eu quero voltar aqui para vocês verem que 2, 3% é um objetivo ridiculamente baixo. E por que que vocês precisam entender isso? Porque a gente vê de monte aqui no canal pessoas com 30, 40, 50% de lucro, não satisfeito com o lucro, deixando voltar e virar prejuízo. Sendo que uma visão de 2, 3%, este é o poder de enriquecimento. Imagina com 60%, 50%, 40%. É assim que a gente encurta o nosso objetivo financeiro. Eu sempre vou contar com os 10 anos, mas as minhas decisões assertivas vai encurtar o meu objetivo, o meu resultado. É natural. E isso dá assim um prazer tão grande, tão maravilhoso em ver as pessoas conseguindo fazer isso que eu vou te dizer, vale mais do que qualquer dinheiro ganho. As pessoas entendendo isso. Eu tinha um, um outro gráfico aqui que estava com a print que eu recebi hoje de uma pessoa que começou há 2 meses atrás e em 2 meses ela já está com 40% de ganho. Ou seja, 40% em 2 meses é 20% ao mês. Se colocar 20% numa linha dessa daqui, fica números infinitos. Óbvio, chega uma hora que a gente se limita pela quantidade de dinheiro, que a gente não vai conseguir comprar tanto assim. 12 milhões no mercado brasileiro já vai ter um pouco de dificuldade. Nos Estados Unidos vai sobrar dinheiro, vai faltar dinheiro lá, não vai entrar com 12 milhões, o mercado nem vai saber que você entrou, de tanto dinheiro que tem lá. Mas a grande questão é que com 2, 3% a gente consegue viver maravilhosamente bem. Pessoal, não é nada de marketing, nada de querer vangloriar. Eu comecei com R$ 300. R$ 300. Ah, Gustavo, mas isso aí não paga nem o custo da corretagem. É verdade. A corretora cobra um custo para a gente comprar e vender. Só que eu, conseguindo ganhar pouquinho, me motivou a colocar mais 300 no mês que vem, mais 500 no final do ano, que eu ganhei um 13º ali. Opa, no mês das minhas férias eu coloquei mais 300, até a ponto que eu consegui juntar 2, 3, 5 mil reais, e aí ele começa, obviamente, a dar dinheiro para ter o reinvestimento. Então, R$ 300, você falar, começa com 300 que você vai chegar, não vai, porque vai ser difícil. Mas, se você juntar 4, 5 mil reais, já é o suficiente para você viver bem, com o passar dos anos, ok? Com o passar dos anos. Então, esta é a visão, pessoal, é trabalhar numa meta de 10 anos,
da forma mais assertiva para daqui 6, 7 anos eu estar muito bem. Ou se eu tiver momentos de glória, como foi o mercado americano nos últimos 2 anos, cara, isso aqui cai para 3, 4 anos, porque foi tanto dinheiro, tanto lucro, que isso aqui diminui expressivamente. Mas só vai ser possível chegar lá quando eu comprar e fazer operações em momentos certos. O que é fazer operações em momento certo? É investir em momentos de alta e até ganhar dinheiro na baixa, já vou mostrar como, nas opções, mas saber que isto é um mercado, um comércio, que a gente está aqui justamente para fazer a coisa acontecer, para a gente diminuir a nossa linha do nosso objetivo financeiro, beleza? Então, basicamente, as opções são contratos que vão se valorizar quando uma ação subir. E também vão se valorizar quando uma ação cair. Ela só não vai dar dinheiro quando a ação fica de lado. E a gente te mostra todos os dias quais é as ações que estão subindo, quais é as ações que estão caindo e quais é as ações que estão de lado. Por que que a gente mostra isso? Para você não querer investir achando que vai ganhar dinheiro na alta de uma ação que está parada. E é normal ações ficarem paradas por semanas e meses. É normal. Ela não sobe de eterno e ela não cai de eterno. A grande maior parte das vezes ela está estacionada numa faixa de preço. Então, isso é importante saber. Porque se a gente quer lucrar com a alta de uma ação, eu não posso estar comprando ações que estão laterais. Basicamente, essa é a lógica do mercado. Então, quando a gente entende essa lógica, a gente está montando um mercado de opções. Eu montei uma loja e comercializo contratos. Eu não comercializo ações. Eu comercializo contratos que dão direito de comprar uma ação, que a gente nunca vai exercer o nosso direito. Por quê? Porque a gente é aquele cara que aprendeu que se eu negociar o contrato, percentualmente é muito mais lucrativo do que eu ter uma ação. Quantas vezes no ano uma ação sobe 66%? E quantas vezes uma opção sobe 66%? Este ano, de acho que foi 6 operações, duas passaram 100%, uma passou de 50% e as outras duas passaram de 60% em um mês. Então, basicamente, coloquei menos dinheiro e tive um retorno muito maior do que se eu tiver a ação. Eu sabendo disso, eu sou um negociante, um empresário, dono de um mercado de contratos de opções. Essa é a lógica da nossa dia a dia, da nossa vida. Mercado, local de negociação entre comprador e vendedor, com o objetivo de obter lucro sobre a venda, sobre a mercadoria vendida. Por que que eu reforço? Porque muitas pessoas querem colecionar ações e não comprar e vender. Elas se apegam à ação e não se desfazem. E aí o mercado amanhã cai e você está com uma ação que vale cada vez menos.
É como se eu montasse um supermercado e eu me apegasse nos ovos de Páscoa. E eu não vou vender, mas a Páscoa está acabando. Mas eu adorei o meu ovo de Páscoa. Mas passou a Páscoa, tá? Eu amo meu ovo de Páscoa, mas só que ele já não vale mais nada, porque ninguém vai querer comprar mais seu ovo de Páscoa. Então, isso é muito comum de se ver no mercado de ações e de opções. Pessoas que se apegam na ação, se apegam na opção, vê ganhar dinheiro, depois vê perder dinheiro e no final só perdeu tempo. Não valeu a pena. Então, basicamente, um mercado, um comerciante, um mercado, um empresário é um dono de um local, né? Ou melhor, o mercado é um local de negociação entre comprador e vendedor com o objetivo de obter lucro sobre a mercadoria vendida. E eu uso esse mercado para comprar e vender contratos, ok? Por que eu estou repetindo tanto? Porque eu sei os erros que a gente vê todos os dias. Se passaram mais de 6.000 alunos no canal. Os erros se repetem. Pode parecer bobo essa aula, porque nós não estamos falando de comprar e vender opção na prática. Amanhã a gente vai falar. Mas essa aula, ela tem uma importante função de você entender que você não é um apostador, que você não está aqui que vai ganhar um zilhão de real amanhã, que não você estaria no Tigrinho, que você está montando um mercado para comprar e vender os seus contratos em um tempo determinado. Não dá para a gente esperar muito. Não dá para a gente dormir com essa ação por muito tempo. Quando nós falamos de opção. Por quê? Porque a opção vence. Lembra a história do carro? Vamos voltar aqui. O carro, eu estou dando um sinal para comprar ele daqui 2 meses. Daqui 2 meses eu tenho que tomar a decisão, porque a fábrica já entregou o carro, ou eu quero ou eu não quero. É a mesma coisa com as opções. Eu estou comprando com um prazo para mim lucrar, ok? Basicamente é assim. Então eu tenho aqui a compra de um contrato e eu vou lucrar com isso. Eu tenho 40, 45 dias para mim lucrar com esta minha operação. Este tempo, neste período, você pode vender a qualquer momento. Você não precisa esperar 40, 45 dias para se desfazer. Você pode vender no mesmo dia, por exemplo, porque tem compradores interessados. E nós já vimos muito aqui. Amanhã eu vou mostrar exemplos de uma opção subir 100%, dobrar o dinheiro em um dia, e a pessoa vendeu no mesmo dia, comprou pela manhã a R$ 1, quando era 2 da tarde, vendeu a R$ 2. Então ela colocou R$ 1.000 pela manhã e ela tinha R$ 2.000 na tarde. Isso é comum, ok? É o que a gente vai ver sempre? Não. A gente vai ver operações que às vezes vai durar 40 dias para dar certo, mas a gente vai ver operações que vai durar um dia para dar certo. Gustavo, como eu me preparo para isso? Que eu não sei se vai durar 40 dias ou um dia. Na nossa mentoria, a gente vai avisar vocês. Olha, já subiu 30%. Olha, já subiu 50%. E vocês vão aprender a proteger esta parte, proteger este ganho. Então, basicamente, assim, pessoal, a gente vai trabalhar o nosso mercado de opções. Eu posso muito bem ter comprado uma mercadoria que no dia seguinte a população ficou louca querendo comprar essa mercadoria
e já está me pagando 200% a mais. Eu posso vender. Ou no mesmo dia, eu posso vender também. Não tem problema, ok? O que você não pode é chegar e tratar com essa opção até o dia do vencimento. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque nós entendemos que é muito mais lucrativo comprar e vender contratos do que eu comprar e vender ações. Por isso que nós negociamos aqui as opções. São estes contratos. Beleza? Muito bom, pessoal. E com isso, com essa visão, a gente encurta a nossa vida financeira, ok? A gente tinha aqui um planejamento de 10, mas a gente consegue antes. Porque neste período deu um pico de valorização e eu aproveitei para vender. Neste período que passou 10 dias e não ganhei nada, de repente ele explodiu e eu aproveitei para vender. Eu vou trabalhar neste período a favor de eu ter uma rentabilidade boa para que os meus 10 anos encurte. Essa é a nossa vida como investidor. Aqui, eu estava aqui. Então, nesta visão, este nosso amigo que mostrou aqui domingo, ontem, hoje é segunda, ontem. Olha, Gustavo, isso está lá no mercado americano, tá? Porque ele já é consistente no Brasil e ele foi para lá expandir as suas operações. Olha, Gustavo, ele começou em final de novembro com US$ 1.000 e hoje ele está com 1.442 dólares. Ele ganhou 44% em 2 meses, 22% no ano. A gente está vendo aqui algum percentual próximo de 20%? Não, porque se eu colocar 20% aqui, vai faltar dinheiro no mundo. E a gente sabe que vai chegar uma hora que vai limitar. Mas para limitar, nós vamos ter bons milhões no bolso. Até chegar o momento de limitar, nós vamos ter bons milhões no bolso. Então não é que vai ter todo o dinheiro do mundo, não, porque tem a quantidade de dinheiros que são negociadas. Mas aqui mostra que em 2 meses ele ganhou 44%. Então eu sempre falei, cara, ele olha que lindo. Aí nós tivemos uma conversa de gente grande aqui, uma conversa de não passar a mão na cabeça. E sim, cara, você conseguiu em 2 meses uma meta que a gente busca para o ano inteiro. Ou seja, você já fez 40, o que você tinha para ganhar no ano, você ganhou em 2 meses. Aqui a conversa rolou muito mais. Até que tomei já dei uma bronquinha e tal e tudo mais. Porque faz parte. Se eu quero educar as pessoas, eu não quero ser bonzinho, eu quero que as pessoas ganhem dinheiro. Então, basicamente, ele precisa entender que ele não tem necessidade de correr risco mais neste ano, porque ele terminou o mês, os 2 meses, com 40%. Isso vai fazer que, essa operação aqui tá bonita, mas eu vou deixar passar porque eu não gostei disso. E ele ter mais confiança e entrar nas operações que estão mais lindas ainda. O que é estar mais lindas? Vocês vão ver que quando a gente faz uma indicação, a gente coloca o percentual de sucesso. Então, com 40% de rentabilidade em 2 meses, eu me dou o luxo de falar, eu só vou entrar em operações que têm 90% ou 100% de sucesso. Eu não vou entrar nas que tem 60, 70, 80. Por quê? Porque eu já bati a meta. Agora eu quero ter mais seletivo ainda. Então, este é o ponto. Basicamente,
a gente tem esta função aqui ao nosso favor, de 2 meses ter uma rentabilidade aqui de 40%. E quando a gente faz esse gráfico de 2, 3%, é para cá que a nossa grana está indo. Mas essa grana só vai rolar, só vai dar certo, só vai ser bom se eu respeitar esta lógica que nós estamos falando agora. Beleza? Com isso, meus amigos, vocês a partir de agora têm uma loja que você pode colocar uma plaquinha na frente dela chamado Vende-se Contrato de Ações. Porque é exatamente isso que representa a vida de vocês hoje. Montando um negócio paralelo, uma segunda profissão. Eu não sei o que que vocês fazem, mas se já passou pela cabeça, eu acho que eu vou montar uma loja online para mim ganhar um dinheirinho extra. Ah, eu acho que eu vou montar uma loja no Mercado Livre para mim montar um dinheirinho extra. Aqui, vocês estão montando uma loja online que compra e vende contrato de ações. É exatamente a mesma coisa do que você montar uma loja focada em, sei lá, no Mercado Livre para vender capinha de celular. Só que aqui é uma loja que você vai vender contrato de ações em um local onde os seus clientes vão estar ali aos montes esperando você para negociar, ok? Eu vou começar a falar agora como é a montagem desses contratos. Mas são 8h20. Eu vou dar uma pausinha de uns 10 minutos, 15 minutos, voltar às 8h35. Aí, vocês, ou melhor, vou abrir aqui para a gente, uns 10 minutinhos, alguém tiver alguma dúvida, para a gente abrir o microfone e poder falar aí as nossas dúvidas. A gente para uns 15 minutinhos para ir no banheiro e depois a gente volta para a gente falar aí um pouquinho sobre a parte técnica. Então, pessoal, desta primeira introdução da lógica das ações, vocês têm alguma dúvida? O César, ou desculpa, outro está escrito Samsung. Se tiver qualquer dúvida, quiser tirar agora nesses 10 minutinhos antes de uma pausa, fiquem à vontade. Por mim tá tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite, César. Legal. Então vamos fazer assim, vamos tirar uns 15 minutinhos para tomar uma água, para ir no banheiro. São exatamente 8h20. Às 8h35 a gente volta, tá? Eu vou deixar o Zoom aberto, é esse mesmo link, eu só vou aqui mutar o meu microfone e aí a gente vai, é só depois voltar para a tela do computador, porque vai estar aberto a nossa sala. Eu só vou mutar aqui a minha câmera e mutar o meu microfone, e às 8h35 a gente volta, beleza? Exatamente 8h35. Outro rapaz que estava aqui saiu, aí depois se ele aparecer, se adiciona, por favor, Rosângela. Eu vou minimizar aqui a câmera e vou dar sequência. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, a partir de agora, a gente tem uma lojinha de contratos de ações. É isso que nós vamos trabalhar. Nessa situação, a gente precisa entender como esses contratos são organizados. Então, Petri seria o ticker que nós chamamos da ação. Então, se fosse Magazine Luiza, era Magalu, é MGLU. Se fosse Banco do Brasil, era BBAS. Isso nós vamos amanhã, isso tem tudo nas aulas gravadas. Se fosse Itaú, era Itube. Se fosse Ambev, era Abev.
Se fosse VEG, era VEG, com um vencimento, isso aqui é para dizer que nós estamos com um contrato desta empresa, com um vencimento para um determinado mês. Então, K representa o mês de novembro e a um preço de R$ 44. Então, lembra quando eu comentei aqui que a gente vai negociar um contrato s- sabendo que o nosso estudo está projetando uma Petrobras mais cara? Este valor que a gente está projetando, ele precisa ser definido na hora de eu comprar o meu contrato. Não adianta eu colocar um sonho, a Petrobras hoje está a R$ 38, não adianta eu sonhar que ela vai para R$ 80. Por que 44 faz sentido? Aí a gente vai estudar a tendência do papel, é o que a gente vai aprender amanhã na prática. A tendência do papel e vai dizer, olha, tem possibilidade de ela ultrapassar os 44. Então, este contrato que vence em novembro de 44 é uma boa opção para mim investir. Então, basicamente, o que vocês precisam entender que dentro dessa nossa lojinha de contrato de ações, a gente tem contratos organizados da seguinte forma: a ação, o vencimento e o preço. O que seria este vencimento, Gustavo? Tem a tabelinha. Então, Petri A é a opções, contratos que vencem em janeiro. Petri B, contratos que vencem em fevereiro. Petri C vence em março. Petri D, abril e assim sucessivamente. Até Petri L, que vence em dezembro. E se fosse Ambev? Ambev A, Ambev B, Ambev C. E se fosse Embraer? Embri A, Embri B, Embri C. E se fosse Itaú? Itubi A, Itubi B, Itubi C. Ok? E a put, pessoal? O que é a put? Nós já vamos mostrar aqui o que é a put. É formas de o nosso contrato se valorizar quando o preço da ação cai. As calls é forma de nosso contrato se valorizar quando o preço da ação sobe. E as puts, os nossos contratos vão se valorizar quando o preço da ação cai. Como assim? Para simplificar e continuar utilizando a nossa visão da loja de carros, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que o call, as opções tipo call, é a visão do cliente no negócio. Qual que é a visão do cliente? Eu fui nessa loja de carros que tinha carro sendo negociado a 30 mil, este carro sendo negociado a 30 mil, e eu comprei o direito, assinei um contrato e dei um sinal. Quando eu dei esse sinal, eu me comprometi a comprar e a loja aceitou receber R$ 30.000, mesmo que esta, este carro esteja de 36, 35 ou R$ 40.000 na hora. Mesmo que esse carro apareça na mão de um ídolo e ele vai para R$ 100.000, eu tenho o meu direito de comprar ele a 30 mil, porque eu sou o cliente e eu vou comprar a 30 mil porque eu dei este sinal. Isto é a call, que é a visão do cliente. Então,
O meu contrato vai se valorizar, de 100 vai para 300, se o preço do carro se valorizar. Se eu tiver um contrato assinado para comprar este carro a 30 mil reais e daqui 2 meses, por algum motivo, ele cair para 25 mil reais, ninguém vai comprar este contrato mais de mim. Por quê? Porque ninguém vai querer um contrato para pagar 30 mil numa coisa que está 25. Por algum motivo, vamos dizer que apareceu uma matéria de que este carro está dando problema na suspensão. Ninguém vai comprar de mim um contrato que vai me dar o direito de comprar este carro a 30 se ele está na loja sendo vendido a 25. E eu também que tenho o contrato, posso falar, olha, eu perco os meus 100, mas eu não quero fazer, não quero arcar com este contrato. Não vou te dar os 30 mil, eu perco, virou pó, que nós chamamos no mercado. Então, o meu 100 virou pó. Por quê? Porque é melhor para mim perder 100 do que eu comprar uma coisa que está de 30 mil que está a 25. Esta é a visão do cliente. É call, ok? Então, as nossas opções de calls, que é da letra A até a letra L, elas vão se valorizar quando o preço estiver subindo. As puts é a visão do lojista. Por que a visão do lojista, Gustavo? Nós temos um contrato assinado que você vai comprar de mim este carro a 30 mil reais. Só que o preço desse carro caiu para 27. O lojista vai falar: bom, você já se comprometeu a comprar de mim a 30 mil. Então você vai comprar de mim a 30 mil. Eu vou receber 30 mil reais por este carro. Então, eu costumo dizer que o call é a visão do cliente que vai ganhar dinheiro quando o mercado subir, e a put é a visão do lojista que vai ganhar dinheiro quando o mercado cair. Como assim ganhar dinheiro, Gustavo? Sim, o lojista tem um contrato assinado com um cliente que vai receber 30 mil reais. E este contrato foi aí 100 reais, teve de custo. Só que se o preço cair, outros lojistas vão chegar para mim e falar: Ei, você não quer me vender o seu contrato, não? Porque eu tenho um monte desse carro lá parado, cara, e eu vou tomar maior prejuízo se eu vender ele a 27 mil. Me vende o seu contrato, vai. Quanto você tem aí? 100 reais? Tá, eu te pago 300. E aí você me repassa esse contrato porque eu vou vender os meus a 30. Porque se eu vender a 27, na minha loja vai ser ruim. Então, outros lojistas vão vir aqui querendo negociar o meu contrato. Por isso que a put se valoriza, ganha valor com a queda da ação e com a queda do carro, neste exemplo. Eu sei que é um pouco complexo, mas vamos lá. Call vai se valorizar quando o preço do carro subir e a put vai se valorizar quando o preço do carro cair. Com isso, meus amigos, a gente tem uma dupla ferramenta de enriquecimento do mercado. Porque eu não necessariamente vou precisar esperar o mercado subir para ganhar. E sim, eu posso ganhar muito dinheiro com a queda da ação. Inclusive, existem grandes
bilionários nos Estados Unidos que só fez fortuna esperando as quedas de mercado. Existe um escritor muito forte chamado Nassim Taleb, que ele é um gestor de fundo muito poderoso, que ele só ganha dinheiro nessas grandes quedas de mercado, porque os contratinhos que ele paga poucos centavos, de repente explode. Ele fala que isso acontece poucas vezes no ano, mas quando acontece, paga todo o custo que ele teve dos outros contratinhos e sobra muito dinheiro. E ele faz uma gestão de um fundo deste jeito. Então, basicamente, a gente tendo essa conhecimento que em momentos oportunos eu posso ser o cliente e ganhar dinheiro com call, mas em momentos oportunos eu posso me tornar o lojista e ganhar dinheiro com a put. É simplesmente eu comprar um contrato. Em vez de ser Petri A40, pode ser Petri M35, por exemplo, porque eu vou identificar o preço dentro do meu estudo, o vencimento, que até quantos meses eu vou ter pela frente, e qual ação eu vou estar negociando. Parece complexo, mas é simples assim. Eu saber qual é a ação, saber nos meus estudos se está em tendência de alta ou está em tendência de baixa, e saber qual é o preço mais provável que esta ação vai estar daqui a 2 meses. Gustavo, aí é que mora a mina de ouro. E eu posso ser tranquilo o suficiente em dizer que essa é a nossa especialidade. Então vocês vão ver muitos aí em várias outras operações, concorrentes que vendem aí cursos de opções. E olha, eu vou te ensinar a fazer 15 formas diferentes de operar opção. Basicamente, isso ele está dizendo que ele não tem a certeza da tendência de alta e nem da tendência de baixa. Porque se você sabe identificar uma tendência de alta, é só você comprar uma call, que você vai ganhar múltiplas vezes mais do que qualquer outra forma de operar. Ou, quando eu esperar a queda, eu ganhar dinheiro, eu comprar uma put e ganhar múltiplas vezes mais com a queda dessa opção. Simples assim. Por isso chama opções simplificadas. Pode ainda não estar claro e hoje não vai ficar claro. Amanhã vai ficar claro na cabeça de vocês. Hoje a ideia é entender a lógica como funciona. E a lógica é: eu montei uma lojinha para mim vender, comprar e vender contratos de opções, e isto é organizado pela ação, pelo vencimento e pelo preço. E eu entendendo de tendências, que essa é a nossa especialidade, há 16 anos eu só olho tendências de ações. A gente vai comprar call quando for oportuno e vender e comprar put quando for oportuno. Mais nada. Poxa, Gustavo, mas eu vi o fulano de tal que tem 100 técnicas de operar. Pois é, só que ele não tem o domínio da tendência. Porque se ele tivesse o domínio da tendência, ele só faria isso. O que são 100 técnicas? São dentro de uma mesma operação. Eu comprar uma opção e vender uma outra opção.
eu travar o meu ganho e travar a minha perca. Eu montar uma estrutura com três pontas, uma compradora, uma vendedora e uma compradora. Só que tudo isso só funciona para quem não tem o domínio das tendências. Quem tem o domínio da tendência é comprar call quando ela estiver na alta e é comprar put quando ela estiver na baixa, fazendo o manejo de risco bem justinho para nós não corrermos mais risco do que o necessário, e aí a gente vai ter essa nossa visão, essas nossas oportunidades, ok? Desse jeito, pessoal, deste jeito, exatamente desse jeito e exatamente no dia de hoje, só um minutinho, exatamente no dia de hoje, a gente já teve seis operações, seis operações no mês de janeiro, aonde Semin deu uma máxima de 60%. Isso quer dizer que você pode ter vendido a 40, a 30, a 50, ela na máxima atingiu 60%. Neste primeiro mês de janeiro, nós tivemos JBS, amanhã eu vou mostrar tudo isso na prática, pessoal. 123% JBS. Nós tivemos Itaú com 112% em Itaú. Nós tivemos Uzi Minas com 50%. Nós tivemos Bova com 86% e nós tivemos Bradesco até o momento com 36%. Então, seis operações em janeiro. 60, 123, 112, 50, 86 e 36. Olha o nosso poder de enriquecimento com 1, 2 e 3%. Eu não estou aqui de forma alguma querendo vender ilusão de que é fácil. Não é isso. O que eu estou querendo dizer para vocês neste exato momento é que deem valor a pequenos ganhos. Nós temos no dia de hoje, mesmo com Semin, que deu 60% de ganho, no dia de hoje, pessoas no prejuízo. Por quê, Gustavo? Porque não entenderam a lógica. Que 60% nós devemos proteger uma parte, nem que seja 40, 30, 50% de alta, para a gente compor a nossa curva de capital. Então, tem pessoas que chegam, eu só vou sair acima de 100%, menos que isso eu não gosto. Ok? Só que no mês de janeiro jogou 60% fora, 50% fora, 86% fora e 36% fora, pelo simples fato de ter colocado na cabeça que eu só quero isso. Então, quando a gente olha para o poder de enriquecimento do pouco e constante, e a gente compara com isso que nós estamos entregando, meus amigos, vale a pena controlar a ansiedade. Porque na nossa lojinha de contratos, não é toda vez que a gente vai vender um contrato com 100% de lucro. Vai ter vezes que a gente vai vender a 30, a 60, vai ter vezes que a gente vai vender mais barato.
te vai perder dinheiro. Um supermercado não ganha dinheiro em todas as suas vendas. Muitas vezes ele perde dinheiro no ovo para ganhar dinheiro no sabão em pó. Muitas vezes ele precisa colocar uma carne em promoção porque está chegando próximo do vencimento, mas ele está compensando aquele valor no preço do carvão. Então ele não ganha dinheiro em todas as vendas. Ele ganha dinheiro no mês, no ano. Exatamente na nossa lojinha. Foi um mês ímpar, o nosso mês de janeiro. Mas o mês de dezembro, nós tivemos dois prejuízos. Por quê? Porque não andou da forma que o nosso estudo de tendências andou. Gustavo, mas vocês falaram que você acabou de falar que vocês são especialistas em tendências. Sim, mas mesmo sendo especialistas, nós acertamos 8 a cada 10 operações. Ou seja, duas é errada. Não é que é errada, é que o mercado não foi a favor da direção, ou por algum momento ele inverteu a sua tendência. E ele não andou naquela direção. Então, basicamente, a gente precisa saber que nós, na nossa lojinha, vai ter vendas de contratos que não vai dar lucro, vai dar prejuízo. A gente vai aprender amanhã como controlar este prejuízo. Ele é 100% controlado. Eu posso comprar esse contrato e falar: se eu estiver errado, eu só vou perder R$ 100. Neste nível de controle. Amanhã a gente vai mostrar na parte prática. Hoje é a lógica, como tudo isso funciona. Ok? Então a call é a visão do cliente e vai fazer a gente ganhar dinheiro quando o mercado subir. E a put é a visão do lojista, que vai fazer a gente ganhar dinheiro quando o mercado cair. Neste mesmo gráfico, pessoal, que é de JBS, em dezembro nós ganhamos muito dinheiro nessa alta. Foi exatamente nesse pedacinho aqui só. Não aqui, tá? Desse pedacinho aqui, ó. Nós ganhamos mais de 100%, eu acho que foi 200% aqui, que deu para a gente vender e ganhar. Colocamos 1.000 e tiramos 3.000. E dias depois, nós ganhamos 100% em janeiro nessa queda. Entende o quão importante é nós entendermos de tendência? Porque se eu tiver uma tendência direcional de alta, eu vou comprar uma call e vou esperar ela se multiplicar. E se eu tiver uma tendência direcional de baixa, eu vou comprar uma put e eu vou ganhar dinheiro com essa queda. Isso, pessoal, em JBS, em uma única foto, nós conseguimos mostrar a importância de lucrar na alta com a call e dias depois lucrar na queda com as puts. Isso é real, aconteceu dezembro e agora em janeiro. É de uma importância maravilhosa. Agora nós estamos falando aqui 200% na alta e 100% na queda. Em algum momento aqui tem alguma coisa perto de 100 ou 200%? Nem de longe. Por que isso é importante? Porque essa pessoa entendeu que isso é importante e conseguiu 40% em 2 meses.
Então, quando eu apresento para vocês a possibilidade de enriquecimento, pode acreditar que eu estou jogando um percentual ridiculamente baixo para vocês se animarem com isso, com pouco. Porque quando vir o muito, você vai entender que é um presente do mercado e não ficar com muitas expectativas. A gente joga contra nós mesmos todos os dias. A gente nunca vai dizer, estamos aí ganhando 40%. Não, a gente vai te ensinar a enriquecer com 2 e com 3. E se o mercado te der 40, você agradece a Deus porque este mês foi 10 vezes melhor do que a sua previsão. Então, com 2 e 3 é possível enriquecer. Com 40, então, Jesus. Mas eu não, em nenhum momento, vou te vender essa expectativa. Eu vou te ensinar a dar valor a isso. Porque foi isso que virou a minha vida e é totalmente palpável e é com isso que você também vai virar a sua vida. Então, na nossa lojinha, a gente lucra quando o mercado sobe, através da compra de call, e a gente lucra quando o mercado cai, através da compra de put. O que é que nós aprendemos hoje, pessoal? Vai durar uns 40 minutos antes, nós vamos terminar essa aula aqui. Eu falei rápido demais, mas vai ficar gravado, depois vocês podem assistir e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Que agora nós somos um lojista e não um funcionário. O mercado não vai pagar pelo nosso tempo. O mercado vai pagar, vai nos remunerar pela compra e pela venda assertiva que nós fizemos. Em 22 dias de pregão em janeiro, nós fizemos 6 operações. E foi muito. A média normalmente é 4 operações no mês. Então, de 22 pregões, fazer 4 é um dia de trabalho e 4 de descanso. Um dia de trabalho e 4 de descanso. Mas por que que eu não boto mais intensidade? Porque não funciona assim. O mercado precisa do tempo dele, a gente identificar essa tendência e a gente comprar na alta ou comprar na baixa. Não dá para eu ter que acelerar o processo, porque acreditem, pessoal, o processo já está acelerado. O processo já está muito acelerado. Só que o acelerado é o acelerado do retorno financeiro e não da quantidade de vezes que você compra e vende uma ação, uma opção. A nossa lojinha, nós temos o privilégio de abrir a porta apenas nos melhores dias de venda. Não precisamos vender, comprar e vender todos os dias. Então, nós somos um lojista. Nós temos prazo para vender a nossa mercadoria, como todo lojista. O lojista não, em hipótese alguma, coleciona as suas mercadorias, a não ser que ele não queira ganhar dinheiro. Um dono de supermercado não coleciona bolacha maisena, porque ela vai estragar. Um investidor profissional não coleciona as suas ações, porque ela vai perder valor. Um investidor profissional, um lojista profissional, vai comprar e vai vender no lucro que o mercado está pagando.
Uns 100%, outros 20%, outros 50%, como eu acabei de falar dessas seis que nós tivemos. Nós precisamos entender que nós não vamos ganhar em todas as vendas, e sim na média dos meses. Aqui mesmo, aqui não dá para ver. Ó, que ele falou não farei mais. Isso nós estávamos falando de uma operação que ele fez errado, porque senão era para estar com 600 e poucos dólares. Então, a operação até foi assertiva, mas vai ter operações que não são assertivas. Mas ele entende que não vai ganhar todas, mas as que ganhar precisa ser valorizada. E as que perder, as duas que perder de cada 10, o risco, a perca tem que ser controlada. Então ele ganhou aqui 400, bom, se eu perdeu, perdeu 80. Ok, tá positivo o saldo. É a mesma coisa que aqui. Nós não vamos ganhar em todas as vendas. Nós vamos ganhar na média dos meses. Nós estamos comprando e vendendo com o objetivo de sobrepor lucros e, com isso, termos um futuro financeiro mais leve. O que que é sobrepor lucros? Comecei com R$ 1.000. Esse mês eu consegui fazer 300. Então, o próximo mês eu vou começar com 1.300. Aí eu consegui mais 1.000. Então, no próximo mês eu vou começar com 2.300. Ou seja, eu vou pegar esse lucro, eu vou incorporar no meu capital e vou continuar trabalhando. Eu vou pegar o lucro do próximo mês, eu vou incorporar no meu capital e eu vou continuar trabalhando. Gustavo, e quando é que eu vou tirar dinheiro para levar para casa? Bom, quando você quiser, mas desde que você já tenha um montante que te dê um retorno financeiro bom. Não adianta você começar com 1.000, ganhar 200 de lucro e pegar os 200 e levar para casa. Assim, a sua máquina nunca vai ganhar tração. Então, hoje a gente tem pessoas aqui que de fato mudaram e fecharam as suas empresas, mudaram de vida e entendendo que começou com 5.000, os 5.000 depois virou 10.000, depois os 10.000 depois virou 20.000, depois os 20.000, o dinheiro que dava ele guardava, ele reinvestia metade, a outra metade ele já começou a usar para viver, aí depois ele virou 50.000, aí depois o dinheiro que dava ele começou a reinvestir metade, a outra metade ele ganhou para viver, até a ponto de que as operações para ele dá mais dinheiro do que a outra profissão. Isso é um caso, mas já teve diversos outros casos. Este é o que vem na minha mente para esse exemplo. Ele chegou e falou: Gustavo, nesta vez eu estou ganhando muito mais do que na minha outra profissão e eu estou deixando a minha outra profissão e só trabalhando com isso. Falei: tá perfeito. Vai com Deus. Foi para isso que você estudou. Foi para isso que você fez. Foi para isso que você botou em prática. Um ponto mais crucial e maravilhoso de todos. Se subir, nós podemos ganhar dinheiro. E se cair, nós podemos ganhar dinheiro. Ou seja, nós nunca mais, com as opções, nós nunca mais vamos ficar com medo do noticiário negativo das mídias. Bolsa despencou 3%. Pode acreditar que um operador de opção está muito feliz. Bolsa despencou 5%. Pode acreditar que um operador de opções está enriquecendo. A bolsa subiu 8% no mês. Pode acreditar que um operador de opções está enriquecendo. A bolsa ficou parada. Se o operador de opções for profissional, ele ficou sem fazer nada. Assim como a gente vai ficar amanhã. Então, hoje não teve oportunidade, amanhã a gente não tem o que fazer. Essas operações aqui que estão em andamento já estão em andamento, mas não tem novas operações, não tem o que se fazer. E por último, nós temos que ter paciência para comprar em momentos adequados.
Nós somos um lojista, que nós temos prazo para vender as nossas mercadorias. A gente sabe que não vai ganhar em todas as vendas, e sim na média dos meses. A gente está comprando e vendendo com o objetivo de aumentar essa bola de neve. Se subir, a gente ganha, se cair, a gente ganha. E a gente tem que ter paciência de esperar o momento da subida ou o momento da caída. Essa é a lógica das opções. A gente não comprar a ação, comprar um contrato que deriva da ação por um valor infimamente menor, minimamente menor, com um poder de enriquecimento muito maior, seja na alta ou seja na baixa. Então, pessoal, nessa nossa primeira aula daqui, essa é a lógica que eu gostaria de passar para vocês. Basicamente, aqui a gente termina essa nossa primeira aula. Amanhã eu vou mostrar na prática como as nossas operações acontecem, como a gente lucra na alta, como a gente lucra na baixa, como a gente informa vocês através dos nossos aplicativos, para que nos próximos 12 meses vocês vão se tornando um profissional nas opções. A parte prática. Gustavo, essas duas aulas são tudo? Não. Aí nós temos as aulas gravadas, que eu não sei se vocês já assistiram ou não, mas está lá, podem assistir quantas vezes quiserem. Nós temos lives todos os dias, ou melhor, de segunda a quinta, às 4:30 da tarde, ou seja, é o momento de tirar dúvida, de perguntar, de entender, de trazer aí as suas dores nas lives, para a gente juntos olhar, e é o momento em que a gente vai mostrar, olha, essa ação está subindo, essa ação está caindo, essa é uma oportunidade, essa é outra oportunidade. Eu vou mostrar amanhã como isso acontece. Então, esta é um start inicial desta jornada que nós chamamos de opções simplificadas. De coração, eu espero aí que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, pergunta, eu estou à disposição. O conteúdo da aula de hoje é este daqui. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição, se não, terminamos por aqui. Tudo tranquilo, professor. Deu para entender tudo certinho. Show de bola. Então é isso. Amanhã nos vemos aqui às 7 horas com a parte prática, para vocês entenderem como tudo isso, como essa lógica é botada em prática todas as vezes que a gente identifica uma oportunidade. Boa noite para vocês, até amanhã e vamos iniciar essa jornada aí de 12 meses junto com a gente. E pode acreditar que estaremos empenhados em dar o nosso melhor para vocês. Fiquem com Deus, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau.